Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos envolvendo, e que alcance toda a nossa vizinhança, paz e harmonia em todos esses lares, chegando a todos esses corações e mentes, porque Jesus é fundamental em nossas vidas. Nós vamos sempre nos pautando em fazer as palestras, são mais pautadas no Evangelho. Eu achei por bem falar um pouco da parte mais científica, que a parte científica é aquela que coloca, às vezes, a casa espírita com certos preconceitos, pelo desconhecimento, achar que a casa espírita trata de determinados temas que são sobrenaturais, são coisas do outro mundo, porque na realidade a grande dificuldade nossa é de entendermos que somos espíritos. O homem, ele se acha só corpo. E esse entendimento desse espírito, como é uma ciência que ainda não chegou ao alcance nosso, na humanidade, é difícil o entendimento. E quando é difícil o entendimento, as pessoas têm por bem colocar isso de lado ou estigmatizar. Então nós vamos falar um pouco exatamente sobre essa parte científica, que são coisas que nós lidamos naturalmente e às vezes não sabemos, né? Muitos não sabem, porque, como eu disse inicialmente, essa dificuldade de se entender como espírito é difícil para nós, né? Então, quer dizer, saber de que somos capazes, o que nós fazemos, às vezes mesmo sem o nosso conhecimento, o que acontece com o nosso eu maior. Nosso eu maior é um espírito que encarnado chamamos de alma, né? E esse espírito encarnado, ele tem atuação como qualquer outro espírito, né? Então, dentre esses fenômenos que acontecem conosco, nós vamos começar explicando um pouco sobre o desdobramento. O que é o desdobramento? Então, o desdobramento é a emancipação da alma propriamente dita, ou emancipação completa. O que é isso? É o nosso espírito que, no momento em que entramos em algum transe ou dormimos, normalmente através do sono, é o estágio, ele se afasta do corpo. Essa prerrogativa do espírito se afastar do corpo, utilizando, né, o perispírito, que faz parte do espírito, ele se afasta do corpo e permite a esse espírito vivenciar sua vida espiritual, né? E a outros momentos, né? Note-se que, porém, que essa emancipação completa não é a mesma coisa que a separação da alma e do corpo, expressão sinônima de desencarnação, porque a emancipação é simplesmente uma saída, aquela saída que ocorre conosco em todos os momentos, todos os dias, em todos os momentos que nós dormimos, é exatamente isso que acontece. Quando se fala em separação da alma do corpo, é sinônimo de desencarnação. Aí é quando ele se afasta definitivamente. Então, como diz Paulo nos fala a respeito dessa saída do espírito de todas as noites, e nessa saída ele diz, quer dizer, que nós morremos todas as noites sem saber. Quer dizer, para que a gente, de repente, Paulo, no intuito de nos tirar desse medo, né, do morrer, ele explica que esse desdobramento é simplesmente essa saída que acontece todas as noites durante o nosso sono, tá? Então o perispírito se separa do corpo físico, ao qual se mantém ligado até pelo cordão prateado, ou seja, ele vai, mas ele fica com essa ligação mantida com o corpo, com o famoso cordão prateado. É onde fica ligado a uma das camadas do perispírito, que é o duplo etérico. É a ligação que fica
do espírito para o corpo está inerte, né? O desdobramento é conhecido também em outros campos de pesquisa por viagem fora do corpo. Tem muitos relatos a respeito das pessoas que, nesse momento que saem do corpo, se sentem, né? Têm consciência dessa saída e visualizam essa saída. Alguns não, alguns sim. Então essas causas de desdobramento, elas são de naturezas naturais, por exemplo, que são aqueles produzidos espontaneamente por fatores originários normalmente, tais como doenças, estados pré-agônicos, sono natural, estados hipnóticos, estado semiconsciente, relaxação, prece e meditação. O que é isso? Isso é natural, é o que ocorre conosco quando nós entramos no sono natural. Nós estamos fazendo esse desdobramento. Quando ocorre, por exemplo, quando nos relaxamos, quando entramos em prece, meditação, isso também ocorre. Mas todas essas situações de desdobramento são situações naturais e normais. Nós temos outras situações que são as forçadas, né? As forçadas são aquelas provocadas artificialmente por fatores estranhos, não naturais, tais como choques orgânicos, ou físicos violentos, torturas, emoções intensas, sufocação, anoxia, que é o baixo teor de oxigênio, através de drogas, anestesia, indução coativa, que é obrigado. Então, o que ocorre? Quando nós temos esse desdobramento forçado, ou de uma forma violenta, quer dizer, é um tipo de coisa que não é natural. E esse não natural nos é prejudicial, né? Por exemplo, o caso das drogas. Por quê? Porque o desdobramento, como eu falei, você entra num estágio onde você vai vivenciar a vida do espírito. E quando você entra através de uma droga, por exemplo, essa vivência do espírito são com companhias não muito agradáveis. Por isso que aí, muitos drogados, né, eles sentem naquelas viagens espantosas, fenomênicas, mas porque são todas elas criadas de uma forma violenta, onde os obsessores da espiritualidade se apegam a essa situação para colocar um pouco mais de fermento nesse tipo de desdobramento forçado. Os fenômenos anímicos, como eu falei, ele tem diversos estágios. E esse estágio, ele começa através desse sono e sonhos. É o primeiro estágio natural. O sonho constitui uma manifestação anímica e o sono uma das causas da emancipação da alma, sendo a mais comum, talvez, por ser mais natural. Então, o sono é aquele estágio que você começa a se afastar do corpo, passa para o sonho e você começa. O sonho tem diversos estágios. O sonho você tem, por exemplo, o primeiro, na situação o estágio, a parte fisiológica, a psicológica e a espiritual. No caso dos sonhos psicológicos, aliás, fisiológicos, eles são originários de problemas nossos do nosso dia a dia, com relação à alimentação, com relação ao tabagismo, drogas, todos esses atos que nós praticamos contra nós mesmos. Então, esse sonho, ele é reproduzido dessa forma. Muitas das vezes a gente acha que está encontrando um amigo espiritual e etc e tal, mas esses sonhos fisiológicos são todos provenientes de coisas que nós fazemos. Vamos, por exemplo, comer uma feijoada de noite e dormir. É uma situação de desconforto para o espírito. Quer dizer, esse desdobramento dele não sai numa situação muito agradável. Você tem ainda o caso dos sonhos psicológicos. Os sonhos psicológicos, eles são originários de fatos que ocorreram conosco, de traumas de encarnações passadas, por exemplo, que está dentro de nós. Aquilo está em nós. Quer dizer, nós, em qualquer momento, a gente exterioriza de alguma forma esses traumas, essas fobias, por exemplo, são todas originárias de coisas que ficam no nosso psicológico. E nós temos os sonhos espirituais. Os sonhos espirituais são aqueles onde
nós vamos realmente encontrar com os nossos amigos espirituais. E são aqueles exatamente que a gente não tem um conhecimento e uma lembrança total. Nós vemos que são poucos detalhes que nos retratam, mas nós não temos na íntegra essa percepção do que aconteceu. Mas quando a espiritualidade nos permite, nós trazemos alguma informação esses sonhos espirituais, que nós vamos ver aqui no sonambulismo. Normalmente o sonambulismo é um estágio de gradação dessa nossa, vamos dizer assim, desse afastamento maior do espírito do corpo, né? Então, no caso do sonambulismo, por exemplo, os espíritos definiram o sonambulismo como um estado de independência do espírito, mais completo do que o sonho. Estado em que maior amplitude adquire suas faculdades, ou seja, é uma gradação maior ainda do que o sonho. Por isso, como eu estava falando, nós não lembramos em toda a plenitude. Então ele diz mais, a alma tem então percepções de que não dispõe do sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Ou seja, nessa situação, como eu disse, você não tem uma completa lembrança do que aconteceu. São de determinados detalhes. Quando a espiritualidade vê por bem mandar alguma informação, ou você precisa receber alguma orientação, você vai conseguir se lembrar em toda a plenitude. Mas normalmente só lembramos de alguns detalhes, né? Esse é o sonho espiritual. E esse estado de sonambulismo é que não nos permite a total recordação disso, porque é um estágio mais profundo. Ele ocorre de uma forma que essa é uma situação que começa já a emancipação maior do espírito. O espírito está em plenitude de sua consciência, que André Luiz chama de criptoconsciência, que é aquela consciência total, aquela consciência adquirida ao longo de todas as reencarnações. E logicamente, para não complicar o programa divino, que faz com que esqueçamos do que fomos nas vidas passadas, para focarmos aqui nesse programa reencarnatório, quando voltamos não lembramos, porque seria muito tranquilo lembrar de tudo, aí estragaria o programa do Papai do Céu todo, né? Então, as pessoas sempre falam, eu lembro, mas não, eu sei que tinha alguma coisa, mas é exatamente isso, não temos lembrança completa, porque o que acontece? No sonambulismo, como eu falei, essa emancipação é maior, e os órgãos do sentido acompanham o espírito. Por isso no cérebro não fica essa memória do que está acontecendo com o espírito, né? Um outro fenômeno anímico é a telepatia. A telepatia é mais conhecida, é mais conhecido de uma maneira geral, né? Onde quer dizer, o grego tele, a distância, patos, pensamento, ou seja, a transmissão do pensamento à distância. É um fenômeno parapsíquico que consiste na transmissão do pensamento de um indivíduo para o outro, sem o uso de linguagem articulada ou de qualquer dos órgãos sensoriais orgânicos. A telepatia, ela tem é muito interessante falar pelo seguinte, porque é o único desses fenômenos que nós estamos falando, onde a ciência do homem concorda na sua veracidade. Por quê? Porque eles testaram de diversas formas, fizeram essa experiência, colocaram uma pessoa na outra sala e fizeram esse teste e deu certo. Botaram para 2 salas, para 3 salas, para 1 quilômetro, 2 quilômetros, outro país, e funcionou. Então a ciência comprovou. Então a ciência admite a telepatia. A ciência do homem já admite a telepatia. Porém, o que nós nos perguntamos? O que é a telepatia? É uma transmissão de pensamento à distância? Sim, mas como é que ela anda? Como é que ela vai? Como é que ela é transmitida? Que linha elétrica ou cabo digital que leva esse pensamento? Ele tem que caminhar em alguma coisa. Mas aí, o homem também não entrou nesse detalhe.
Se fôssemos falar, explicar isso dentro da doutrina espírita, nós falamos o seguinte: a telepatia funciona por essa comunicação magnética que vai através do fluido cósmico universal. É uma linha elétrica criada por Deus. Então não tem distância. Onde quer que estejamos, é possível a telepatia, sim, nessa situação. Então poderíamos passar daí a concordar com uma série de outras situações. Poderíamos concordar que realmente faz efeito uma prece amorosa a uma pessoa à distância, porque ela chega lá. Se ela chega lá, é possível de se conceber que existe essa atuação, né? Como na doutrina espírita nós dizemos aqui, nós tratamos daqui como Jesus deu essa prova, esse tratamento à distância. Foi com o centurião tu podes curar mesmo sem ir lá em casa, cura daqui, ele cura a distância. Então é essa distância que essa cura se resolve. Por quê? Porque chega ali esses fluidos através dessa linha de condução. Entre outros fenômenos anímicos, nós temos a letargia e a catalepsia. As pessoas fazem confusão sobre a catalepsia como sendo o fenômeno que tem ocorrido com Lázaro. Na realidade, o que ocorreu com Lázaro foi a letargia. A letargia é aquele que é a morte aparente. E a catalepsia é uma situação onde paralisa um membro, por exemplo. É localizado. Não inibe a inteligência. Já a letargia, como eu falei, é praticamente quase morte. Vamos falar mais. Mas vamos ver o que diz sobre o que é a letargia. Letargia e catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. A catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente. Então, a letargia, hoje, nós quase não vemos muitos comentários a respeito, mas em uma determinada época, ela ocorria muito. Inclusive, nós temos um ditado, diz assim: foi salvo pelo lombo. Eu, inicialmente, jurava que isso aí era do boxe. Eu achava que isso aí provinha do boxe. Foi salvo pelo lombo, tocou o lombo, o cara botou o nocaute. Mas o que acontece? Não é não. Isso daí, existia uma época na Idade Média, ou antes até da Idade Média, onde era muito comum as pessoas matar as outras por emparedamento. Já ouviram falar nisso? Então, esse emparedamento, ele proporciona o quê? Proporciona esse resgate. O resgate é esse da letargia, que proporciona a pessoa ter uma morte aparente e ser enterrada viva. Na literatura tem diversos casos, mas lá para trás existiram muitos por causa dessa situação. Então, em um determinado momento, dizia-se até que é por causa dos vinhos que se tomavam em copos de estanho. Mas o fato é que era proveniente desses resgates. Bom, então, o que acontece? O que acontece, então, nessa situação da letargia que eu estava falando, esse salvo pelo lombo? As pessoas eram enterradas e, como estava aquilo muito comum, se colocaram um dispositivo nos caixões para que, em qualquer eventualidade do cara acordar, ele puxava o lombo. Aí que surgiu essa expressão, salvo pelo lombo. Então, a letargia é isso, é a morte aparente. Hoje é identificável, porque hoje você tem outros equipamentos, né?
outros equipamentos. Mas você lê na doutrina esses equipamentos que identificam essa morte aparente, né? Essa quase morte. Mas na literatura você encontra muitos casos de pessoas que de repente na sala lá do IML, o cara entrar na sala está um defunto sentado. Isso aí tem diversos casos relatados, entendeu? Então, mas, como eu disse, não é muito comum, porque essas situações, dessas dificuldades extremas, são todas provas de resgate. E tem determinados resgates mais característicos de suas épocas. Por incrível que pareça, nós somos muito melhores hoje, né? Com certeza, apesar de a gente não acreditar nisso, mas a humanidade evoluiu, né? Então, a coisa hoje é um pouco mais amena. Esse é o outro fenômeno anímico, o êxtase, né? Que ele é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. É aquele estado psíquico de extraordinária elevação, que é descrito em relação aos santos. É induzido pela prece de alto teor e pela adoração. Se sente transportar para muito além das fronteiras deste mundo, penetrando em planos superiores quase divinos. O êxtase normalmente acontece, como ele diz, com santos, né? Com espíritos muito evoluídos que estão encarnados, e eles foram muito elevados, exatamente. Então, no caso do Santo Antônio de Pádua, ocorreu o caso do Santo Antônio de Pádua, por exemplo. Mas é uma situação que é muito rara, porque é um tipo de como ele diz, o sonambulismo mais apurado. Quer dizer, a pessoa fica num estágio quase letárgico, né? É muito profundo, né? Apesar dele estar escutando o que está acontecendo no ambiente, mas ele está longe, ele está praticamente nos dois. Então, existem casos de irmãos que, em função de fanatismo ou de coisas dessa natureza, que entram muito profundamente nesse termo de meditação e tentam provocar uma situação de falar com Jesus, de falar com Deus, né? É coisas que só na cabeça do fanático. Então, o que ocorre é que os obsessores não perdem uma oportunidade para levar esse irmão onde ele queira ir, né? Então proporciona a ele um tipo de uma viagem, né, que é uma viagem de forma obsessiva, nada mais é do que uma brincadeira com ele. E ele jura, e ele vai jurar que teve com Jesus. Nós encontramos diversos casos desse relatados. Logicamente, nós não estamos nesse nível todo de ter essa oportunidade de nos dirigirmos a Jesus, encontrar Jesus dessa forma. Então, é mais propenso isso ao caso dos espíritos mais elevados, como Santo Antônio de Pádua, e teve mais outro. Engraçado que todos esses fenômenos que nós vamos citando, muitos deles, nós só vemos referência ao pessoal da Igreja Católica, né? Eles são padres, são bispos, né? Então, quer dizer, não são coisas que tenham ocorrido exclusivamente com espíritas, com médicos, né? Não, acontece com pessoas que têm essa evolução espiritual, né? Então, ali é muito citado o caso de Santo Antônio, e tem um outro. Tem um outro também da Igreja Católica que também era feito a esse tipo de transe. Bom, temos aí a bilocação. Consiste em manifestar-se o espírito encarnado em estado de emancipação, desdobramento ou projeção astral, em lugar diferente daquele que se encontra seu corpo físico. Sua presença só poderá ser percebida pelos espíritos desencarnados ou por outras almas, igualmente emancipadas do corpo,
ou ainda por clarividentes ou médios videntes. Então essa bilocação essa é a mais comum, que são aquelas visões que muitas pessoas veem, né? Médicos principalmente, daquelas visões meio fluídicas, né? Que as pessoas normalmente descrevem terem visto. Então ela é aquela figura opaca, meio nebulosa e tal, ela não vem em toda a plenitude, né? Ela não vem materializada, ela vem como uma coisa nublada, né? Então, na bilocação, como ele disse, ela não é vista por qualquer pessoa, né? Ela é vista única e exclusivamente por aqueles que são médios, videntes, né? Ou por outros espíritos que por ali estejam atuando. E a bicorporeidade. Se durante sua aparição em outros lugares, que não aquele em que se encontra o corpo físico, o corpo fluídico ou perispírito da pessoa desdobrada adquire tangibilidade e a aparência do corpo material, o fenômeno passa a denominar-se bicorporeidade. Não se tratará mais de uma simples aparição, mas do espírito de uma pessoa viva materializada. Isso aí, às vezes a gente diz, isso aí é meio difícil de ocorrer. Não, isso tem vários relatos desse acontecimento. E como eu falei, normalmente tem sempre o pessoal da igreja envolvido. Porque isso aí também aconteceu com Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, ele estava em Pádua. Ele estava em Pádua, assim no púlpito, como eu estou aqui agora, e de repente ele teve uma visão e viu que o seu pai estava em Lisboa, tinha sido julgado e ia ser morto, acusado de um crime de um vizinho. Ele pediu licença pessoal, vou dar uma saidinha, volto já, e foi até lá. Chegando lá, ele incorporou, se materializou. Ele não só se materializou, mas como ele foi no túmulo, retirou a pessoa que tinha sido assassinada, materializou também aquele espírito e mostrou para todos, pediu para que ele relatasse, e ele relata quem foi exatamente quem matou o vizinho. Tinha sido um outro vizinho. Todos concordaram, e depois de ter feito tudo isso, voltou. O morto que ele ressuscitou lá fez com que ele voltasse e ficou resolvida a questão. Ele volta então para Lisboa, e diz, vamos continuar então a conversa. Então essa é a capacidade da bicorporeidade. A bicorporeidade, ela permite não que os dois corpos tenham inteligência plena e orgânica. Aquele lá ao lado onde está o espírito é que atua, o outro fica contido. Então, essa situação de materializar e desmaterializar é muito complexa para nós, para o nosso entendimento, né? Como é, por exemplo, que no caso do sonambulismo, eu nem falei a respeito, mas como é que os espíritos passam pelas paredes, né? Os espíritos passam pelas paredes, mas ele passa também existe a possibilidade de passar aquele encarnado também, encarnado com seu corpo, sim, ele pode aparecer nesse mundo que é tratado aqui na bicorporeidade, em outro local, ele se desmaterializa e se materializa do outro lado. No caso da bicorporeidade, não. Ele fica o corpo dele aqui e ele se materializa lá em outro local. Não é só o caso dele, não. Tem outros casos. Tem outros casos de bicorporeidade. Mas é como eu digo, existem determinadas informações contidas dentro da doutrina espírita que
não é ainda de conhecimento do homem, né? O homem hoje se aproxima muitos, principalmente a área médica, tem se aproximado muito. Agora, recentemente, a UF está criando uma cadeira de espiritualidade. Por quê? Porque são tantos casos notórios com relação ao tratamento de pessoas cujo o seu nível de religiosidade tem ajudado muito nos tratamentos, que para muitos médicos é evidente essa ajuda espiritual, essa ajuda da fé. Então, quer dizer, a Unicamp, a USP, todas essas faculdades já se mobilizam em termos dessa tratativa de espiritualidade. A área médica usa um nome chamado COP, para aqueles irmãos que são tratados, mas que têm fé. E também para aqueles irmãos que são tratados, mas que têm os parentes que têm fé. Então eles dizem que existe uma resposta de tratamento diferenciada daquele que não tem. Então, quer dizer, nós estamos bem próximos de ver ocorrer essa aproximação da ciência. Porque a ciência já deveria ter absorvido isso no século XVIII, quando Mesmer, através dos estudos de magnetismo, foi o que levou Kardec também a se envolver nesses estudos. Ali já começou a cura através do passe, mas por obra não sei de quantos, que a coisa ficou empanada, e hoje nós vemos acontecer em algumas religiões, principalmente na doutrina espírita, a utilização da fluidoterapia. Era aquilo que já acontecia lá no século XVIII, e muito antes, sempre existiu, porque antes, mais ainda, quem nunca tomou uma surra de arrudazinha de uma baiana lá, que curava a rezadeira? Todos nós. E funcionava, a arrudinha saía toda murchinha. Então isso não é novidade, né? Não é novidade. A dupla vista. A dupla vista, ela é também chamada a clarividência, a clareaudiência. Dupla vista, segunda vista, vista espiritual, vista psíquica, a clarividência é a vista da alma, que resulta de sua emancipação, quer durante o sono e os estados sonambúlicos ou estáticos, quer durante a vigília. O que é isso? Essa propriedade não quer necessariamente, não tem necessidade que a pessoa seja médium. Ele pode ser clarividente, porque nós estamos tratando de fenômenos anímicos. Anímicos é da alma. Então, não estamos falando de fenômeno mediúnico. Quando é mediúnico, se chama vidência e audiência, né? Tem a interferência de espírito e tem a interferência também de um ouvinte da Terra, por exemplo. Então, na clarividência, o espírito vai a um determinado lugar ver sozinho, sem ajuda de outro espírito. Ele vê ou escuta qualquer coisa e passa e traz essa informação. Bom, isso aí, a clareaudiência, como eu disse, não tem necessariamente ser médium. A pessoa que tem essa capacidade, esse sensitivo, a visão é da alma. Não é? Ele dirige de repente o olhar para um determinado ponto, mas não é esse pelo hábito nosso, né? O espírito, até quando ele faz a passagem, ele também fica com esse cacuete de achar que vai ver com os olhos. Por isso muitos deles que são tratados nas reuniões mediúnicas, eles são orientados para enxergar, porque eles não sabem enxergar como espírito, eles estão voltando, né? Então, essa visão do espírito é a visão, não é a visão da parte física, é da parte da alma. A alma enxerga por todo o seu conteúdo, ela enxerga, não tem um ponto específico,
mas ele ainda tem essa. Se você vê o médium, não sensitivo numa situação de clarividência ou clareaudiência, ele dirige o olhar para um lado, ou faz assim com o ouvido, por exemplo, mas não tem nada a ver, porque a informação vai direto na alma, né? Esse também é bem complicadinho, né? A transfiguração. Porque esse tipo de situação, todos esses casos que nós estamos tratando, todos eles, Jesus tem passagens com Jesus, tá? Todos eles têm passagem na Bíblia, todos eles estão retratados. Aquele que Jesus diz: vós sois deuses, né? O que eu faço, vós também podeis fazer, né? Então a transfiguração, por exemplo, ocorreu no Monte Tabor. Jesus estava lá com Pedro, com Tiago, com João, e eles acompanharam essa transformação. Foi uma resplandecência de Jesus. Jesus apareceu mais resplandecente, mais claro, né? Como se tivesse uma luz envolvendo todo Jesus. Eles viram diretamente. Era um momento onde aparece também o Moisés e Elias, nesse monte de Tabor, nesse caso. Então a transfiguração é um fenômeno raro que pode ser anímico quanto mediúnico. Na maioria das vezes é mediúnico. Consiste na transformação temporária dos traços fisionômicos da pessoa, com eventual modificação, aumento ou redução da estatura e do peso. Então, essa modificação, quando se fala ali que pode ser mediúnico, o mediúnico ele tem a ajuda do espírito, né, para concluir o fenômeno. Então essa transfiguração, quando ele é mediúnico, por exemplo, um médium de incorporação, ele pode trazer as aparências nítidas e claras de uma outra pessoa. O rosto dele é como se colocasse uma aparição nele, no corpo dele, e ele vai estar com uma outra aparência. Ela pode transformar um pouco as nossas feições, a nossa formação do rosto pode aparecer diferente. Inclusive, não só nisso, tudo que eu estou falando está lá na literatura. Eu esqueci de falar para vocês que, além das obras do Kardec, tem no livro chamado Do ABC ao Infinito, de José Naufo. Então, quer dizer, todas essas situações são retratadas e detalhadamente explicadas por José Naufo. Ele pode, inclusive, como ele fala ali, a modificação chega a tal ponto que pode ser até em peso, de altura. E por outro lado, você tem a invisibilidade. A invisibilidade, mais ou menos, se utiliza mais ou menos das mesmas prerrogativas, é o fenômeno pelo qual a matéria se torna invisível, em virtude de um processo mediúnico, resultante do seu envolvimento pela combinação de fluido do espírito operador com o fluido vital do médium. Pode ser o corpo inteiro ou um objeto ou parte deles. Então, eu já tive duas pessoas que, uma me contou, ela é espírita, ela é dirigente de uma casa espírita que eu frequentei durante 20 anos, e ali onde nós morávamos, ali em Ipanema, né, esquina do lado de Copacabana, ali tem uma comunidade Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, né? E essa diretora, ela estava no carro dela e ela parou no sinal, veio uma pessoa para assaltar ela. Quando o cara chegou e falar aquele famoso perdeu, ela virou para ele saiu voado. Eu não sei, eu não sei o que ele viu, mas ele viu o capeta no mínimo. Ele saiu desesperado. A filha dela, que também era uma dirigente da reunião mediúnica, relata também, no caso de invisibilidade, elas moram ali na Sapereira, ali onde tem o ponto ali do metrô,
e o morro sobe aqui uma escadinha ali nessa ferreira para ir para lá. Um dia ela estava descendo aquela escada, quando ela está no meio da escada, quem vem de um lado, quem vem do outro, os meninos de um lado, a polícia do outro. Ó, ela ficou quieta no lugar lá, e ela tem plena certeza, ela se sentiu como se não estivesse sendo vista. Eles passaram para lá e para cá, e ela ficou quietinha ali. Então, quer dizer, isso é uma possibilidade, sim, porque não tem para a espiritualidade, cientificamente, quer dizer, cientificamente, dentro da doutrina, não tem nada de impossível. A levitação. Jesus fez a levitação no mar, e a levitação também o Santo Antônio de Pádua cansava de ficar voando de um lado para o outro. Diversas pessoas viram, Conan Doyle, e tem o seguinte, não são pessoas, as pessoas que dão testemunho, não são pessoas, foi o seu Manuel da padaria, o seu Joaquim daqui, não. São todos cientistas, pessoas conhecidas como Conan Doyle, que é o famoso do Sherlock Holmes. Ele é um dos que ele viu o médium Holmes em determinadas atividades. Essa foi uma delas, de levitação. Então, ele retrata diversas situações. Ernesto Bozano retrata também diversas situações de levitação e de outros fenômenos desses que nós estamos citando aqui. Então, a levitação é um fenômeno pelo qual as pessoas, animais ou coisas erguem-se do sol, elevando-se no ar a pequenas ou consideráveis alturas, movendo o ar e deslocamento sem evidente causa física. Aí eu penso comigo, tá? Eu penso só comigo. Como é que aqueles caras levaram aquelas pedras de 10 toneladas lá para cima daquelas pirâmides? Eu fico só pensando, como é que eles conseguiram? Esse cara tanto, se botasse o espaço para ocupar ali de mão, não era suficiente para sustentar 10 toneladas. Então, nós vemos também a passagem das mesas girantes, as mesas girantes de Kardec também, que também é uma coisa, as mesas ficavam, né? Enfim, todas elas explicaram por que acontece esse tipo de coisa. Aparição de espíritos vivos, ou seja, nós dissemos muito, nós tratamos muito na reunião mediúnica, espíritos, né? E sempre estamos com o nosso olhar voltado para os espíritos desencarnados. Mas na reunião mediúnica pode vir um de vocês. Vocês botam o nome ali para ser tratado, poderá vir um de vocês, sim. É dessa forma. Não necessariamente para ser visualizado, mas para ser atendido por um médium, né? Porque esse espírito encarnado, ele tem as mesmas prerrogativas do espírito desencarnado. Então, no caso da aparição dos vivos, no estado de emancipação, a vida do corpo segue ao lugar da vida da alma, mas não são propriamente falando duas existências, porque o homem não vive duplamente. Como eu disse, ele atua de um lado, o outro ele não atua. E Kardec fala disso na questão 413 do Livro dos Médiuns. Essa daí talvez seja a mais difícil de ler, mais difícil da gente fazer. O nosso desconhecimento, a nossa ignorância ainda dessa ciência é muito grande. Então, a psicometria é uma situação ainda mais difícil. Mas vamos lá. É a faculdade que possui certo sensitivo de, ao contato direto ou a simples presença de um determinado objeto, ou mesmo de um fragmento mineral, vegetal ou animal, aprender psiquicamente a história da própria peça em si, como matéria ou a história do seu possuidor, ou de pessoas que estiveram relacionadas com esse objeto, reconstituindo os respectivos ambientes, os fatos, pensamentos e sensações por elas vivenciadas no passado e no presente, muitas vezes prenunciando acontecimentos futuros que dizem respeito. O que é isso aí? Imagina o seguinte: você pega um pedaço de tijolo e o médico, através daquele tijolo,
ele vai aonde aquele tijolo estava, onde ele foi usado. Ele vai trazer todas as informações, não só da constituição material daquele tijolo, mas como de todas as coisas que ocorreram ao seu redor, de todas as pessoas que estiveram envolvidas ao seu redor, de todos os sentimentos e comportamentos que atuaram ao redor dele. O Edgar Arnold, vocês devem conhecer. Edgar Arnold, ele se refere, dando um exemplo conhecido de vocês, que é vocês ouviram falar nos últimos dias de Pompeia, né? E nesse livro, ele foi totalmente baseado, tá aqui. O livro do Lord Bulwer-Lytton, segundo diz, foi escrito dessa maneira. Ou seja, o médium pegou esse tijolo, e esse tijolo era onde? Era um tijolo lá da cidade de Pompeia. E através desse tijolo, ele pôde retratar tudo o que aconteceu naquela cidade, naquele problema, que foi o problema do terremoto lá, da erupção lá do vulcão lá. Então, o médium, ele pode, dependendo do médium, porque cada médium tem o seu dom e tem a sua extensão de atuação. Porque normalmente o que acontece? Em determinadas situações nos são trazidas como informação de possibilidade, e outras nos são trazidas às vezes pela disciplina do médium, pelo envolvimento do médium com o seu trabalho. Ele tem é como se ele recebesse um crédito na sua atuação. Ele vai, vamos dizer assim, evoluindo no seu dom mediúnico, porque nós podemos ser médium, mas podemos não ser muito atuantes nem muito disciplinados, porque para nós sermos médios, nós temos que também estudar. Muitas das vezes a gente fala assim, a Joana de Ângeles, não, a Joana de Ângeles é terrível, né? A Joana de Ângeles escreve cada coisa que a gente não consegue entender. Não é a Joana, não, é o Divaldo. É o conhecimento do Divaldo que deixa a Joana à vontade para usar o vocabulário o tempo todo. Porque o médium, o espírito, usa a bagagem do médium. Então, se o médium não tiver muito vocabulário, vai ficar por ali, vai ficar uma mensagem que pode. Pega um Divaldo, por exemplo, a coisa fica muito mais complicada. Então, como eu estava dizendo, essa psicometria, ela pode pegar, por exemplo, isso está traduzido, isso está informado pelo Ernesto Bozano. E no ABC do Infinito ele retrata todas essas situações que eu estou falando aqui. Vocês podem dar uma olhadinha lá, porque tem histórias incríveis. Por exemplo, você pode pegar um galho de árvore, e aquele galho de árvore, e retratar tudo sobre a sua constituição, e retratar tudo o que ocorreu no seu ambiente onde ele vivia. Tem um outro caso, que é um tijolinho também, que estava dentro de uma mina que implodiu e as pessoas morreram. Através desse tijolinho, foi retratada toda a história, todo o sofrimento daquelas pessoas ali dentro. O outro aspecto também são os objetos. São os objetos, por exemplo, uma joia de uma pessoa, uma roupa. Qualquer material desse é suficiente para um médium de psicometria identificar a época que viveu ali, quem viveu ao redor daquele objeto, e falar tudo o que acontecia ali, qual o comportamento, o que ocorria entre aquelas pessoas ali. Agora, aqui eu fiquei mais impressionado, porque também ele se refere a um animal.
Se você pegar também, por exemplo, como ele relata aqui, o Ernesto Bozano, o caso de um pombo, uma pena de pombo, ele relata toda a trajetória daquele pombo-correio, onde o pombo-correio ia, quando o pombo-correio voltava e desviava de um gato que ficava numa determinada casa, relata tudo isso. E como eu estou dizendo para vocês, tudo isso está à disposição de todos nós nesse do ABC Infinito. Ali, quer dizer, nós poderíamos também buscar Ernesto Bozano e também as obras de Kardec. Mas eu cito o do ABC Infinito porque ele explica para nós, né? Ele traz muito mais informações porque ele traz de estudo de outros escritores, né? De outros estudiosos. Meus irmãos, o estudo, na realidade, numa casa espírita, ele é, por isso, né? Aquilo que a gente diz, pergunta às vezes, qual é a maior caridade de uma casa espírita? É o passe? É a reunião mediúnica? Não é nada disso. A maior caridade de uma casa espírita é trazer para nós o estudo, porque o estudo é o maior remédio que existe contra o nosso maior mal da humanidade, que se chama ignorância. À medida que nós vamos dissipando nossa ignorância, nós sofremos menos, porque temos conhecimento pleno de que somos imortais e que estamos trabalhando pelo nosso melhoramento sempre. E era só isso, porque a hora já se foi. Obrigado, uma boa noite para vocês.